Mas quando a gente olha para a perspectiva do que se tem hoje em relação à inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho formal, é recente, né, essa pauta, né, sei lá, nos últimos 30 anos, né, principalmente com o trabalho que o CERT fez de trazer essa pauta de equidade racial dentro do contexto corporativo. Mas essa lógica muda mesmo recentemente muito influenciado pela força do capital. Porque, e eu gosto sempre de dizer isso, porque hoje o Brasil é a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria, que é um país africano, né? E o processo do Brasil ser a maior população negra do mundo vem por um processo de autodeclaração. A população negra, quando o IBGE bate na nossa porta, a gente passa a se autodeclarar como preta, como preta, parda ou negra. E à medida que a população negra ela se autodeclara, ela começa a reivindicar a perspectiva de consumo a partir da sua identidade. Então, ela começa a pressionar o mercado, né, para que esse mercado atenda às suas especificidades de consumo. E quando ela começa a pressionar o mercado tenta trazer essa perspectiva da representatividade, mas ainda pela lógica da representação nas campanhas de comunicação e publicidade, não necessariamente pessoas negras dentro das empresas. Né? Então, primeiro vem pela possibilidade do consumo, né? Então, se a população negra é maioria, precisamos produzir para essa população. E como é que vamos fazer que essa população consuma os nossos produtos? Colocando pessoas negras nas campanhas de comunicação para dizer que essa empresa é diversa. Só que também acontecem muitos ruídos de comunicação, muitos erros de comunicação, de representação dessa população negra. E aí, com o avanço da internet, a população negra passa a ter voz e vez e ela começa a denunciar, né, essa forma essa representatividade superficial. E aí começa um movimento então como é que a gente muda essa lógica? Trazendo pessoas negras para dentro do contexto corporativo e incorporando essas pessoas negras para que elas possam também apoiar o processo de produção daquilo que a gente está ofertando para o mercado. Então, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais as empresas desenvolverem ações afirmativas para trazer pessoas negras para dentro do contexto corporativo. E a gente está num processo entre o letramento racial das empresas, porque não é só sobre ter pessoas negras dentro das empresas que torna esse ambiente diverso, é uma parte de um contexto de mudança de cultura, né? E a gente está nesse momento entre letramento racial dentro das empresas e a questão de ações, né? Ações afirmativas, de fato, de não só ter estagiários e trainees, mas ter pessoas negras em cargos de liderança e poder dentro das grandes corporações. Isso, eu estou falando assim, se a gente for traçar uma linha do tempo, né, a cada de 10 em 10 anos, esses processos de evolução que foram acontecendo em relação à inserção dos negros dentro do mercado de trabalho. Outra questão que é importante a gente destacar nessa trajetória, nessa linha histórica, é a importância das ações afirmativas, principalmente no campo da educação, quando a inserção de negros dentro das universidades. Então, se você pega o histórico da população negra nas universidades e o quanto, né, quando esses negros entraram e quando o mercado se abriu para a contratação de negros, teve um delay aí, né, um atraso entre as ações afirmativas e quando, de fato, as empresas acordaram que elas precisavam ter pessoas negras. Tem esse processo que a gente precisa destacar nessa linha histórica, né, em relação à inserção da população negra no mercado de trabalho. A questão do papel da liderança como um papel de facilitação e a gente saindo da figura do herói, né, e sim de uma figura de um trabalho muito mais cooperativo, mais colaborativo. O tema também da digitalização, né, então a gente tem aí a questão, o uso de dados, de inteligência artificial, para facilitar aí o dia a dia da empresa e das pessoas. Então, eu trago esses pontos e coisa que é muito importante, que apesar de ser o último ponto que eu gostaria de citar, mas não é o menos importante, na nossa organização é trabalhar muito, não só a liderança, mas na organização como inteira, como um todo, a questão dos vieses inconscientes, né? Então, realmente, quando a Adriana traz essa questão histórica com relação ao negro, não só com relação ao negro, né, a gente trabalha o viés inconsciente na companhia de uma forma geral,
buscando trazer a empatia, buscando fazer com que as pessoas gerem reflexões sobre situações que os diversos grupos passam, né? Hoje eu estava participando como ouvinte aí de um painel no período da manhã. Eu fiquei muito feliz com que a Elizabeth, que é a CEO da Ozoma, e ela estava falando uma coisa que a mim me tocou bastante, né? Ela falou assim que histórias conectam pessoas, né? E ela falou, né, na fala dela hoje de manhã, que não adianta que o viés faz parte do ser humano, né? Mas o que a gente precisa promover cada vez mais que eu gero empatia nas organizações, cada vez mais que eu trago as pessoas e a diversidade para a conversa, eu consigo criar no outro o olhar do entendimento sobre aquela perspectiva que foi apresentada e aquilo gera reflexão, né? Então, eu trago esse ponto da reflexão, esse ponto da gente cada vez mais trabalhar com a liderança, falando de vieses inconscientes, para que realmente a gente possa, de alguma forma, avançar com o tema da diversidade e também com esse futuro do trabalho, com todas as dificuldades que a gente sabe que são e desafios que a gente enfrenta até como sociedade no nosso país, né? Que tem aí questões educacionais, questões tecnológicas limitativas, mas na hora que você acaba criando aí um diálogo mais próximo e gerando essa empatia, você consegue entender do lugar do outro quais são as dificuldades e ali você promover algum tipo de solução, algum tipo de reflexão. Eu entendo, assim, que realmente a questão da diversidade atrelada com o futuro do trabalho, ela é uma jornada. Então, assim, eu acho que não é algo que a gente consegue tangibilizar com solução pronta. Eu acho que a gente vai ver avanços de um lado e talvez retrocessos de outro lado, mas é uma jornada onde a gente vai aprender ao longo do caminho. Mas a única certeza que eu tenho do futuro do trabalho é que ele é diverso. Porque, né, como a Adriana comentou, temos aqui, né, uma população negra enorme dentro do Brasil. Quando a gente olha Itaú, a gente tem 50 milhões de clientes, então somos uma organização que está em 18 países, com mais de 90 mil colaboradores, então assim, a diversidade para a gente é uma vantagem competitiva e uma vantagem de sobrevivência. Eu preciso ter diversidade de ideias, eu preciso ter diversidade de colaboradores para conseguir prover uma diversidade de produtos para uma diversidade de clientes. Então, o que eu posso dizer, a única certeza que eu tenho, ou que eu poderia chutar ou apostar, é que o futuro do trabalho ele é diverso. Ele vai ter que ter diversidade. O resto, eu acho que aqui vai ser grandes jornadas de aprendizado. E aí, acho que a palavra-chave aqui é a adaptação, a flexibilidade e, principalmente, ouvir as pessoas. É um momento que a gente ouve, né, isso para todos os públicos, né? A gente consegue identificar quais são as oportunidades e desafios e, de fato, evoluir em conjunto, né? Acho que aqui existe uma co-construção do que a gente quer de futuro de trabalho. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo vocês, eu estou redigindo aqui o que seria esse futuro do trabalho, né? Então, a gente já, é óbvio, não é um exercício de futurologia aqui, né, de descobrir como é que vai ser o trabalho do futuro, mas sim quais são as características e as premissas necessárias para ele, né? Então, a gente falou aqui esse trabalho ser diverso, ser inclusivo, ele vai ter uma característica híbrida, né, entre remoto e presencial, com forte influência digital, com liderança participativa em organizações que geram empatia e vínculo, e organizações que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e que levem em consideração a saúde mental, né? Acho que esse é um bom desenho aqui que resume as três falas.